Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca. Estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Seguimos na vibe da filosofia nas análises de obras do PAS 3. Seguimos com o professor Alisson. Bem-vindo, Alisson. Valeu, Sofia. Prazer, pessoal. Temos mais uma obra difícil, né? É isso, mais uma obra difícil que eu acho que as dificuldades já começam pelo título, né? Epistemicídio. Bom, vamos começar pelo título, então? Simbora. O que é epistemicídio? Beleza. Epistemicídio é um desdobramento de uma palavra de epistemologia. Que é um trem da filosofia que a gente vê e esquece. Isso, perfeito. Então, assim, epistemologia a gente poderia traduzir como a teoria do conhecimento, né? Então, a gente está falando sobre os limites e as reflexões sobre o conhecimento humano. Então, quando você vai estudar epistemologia, e a gente está falando de uma das áreas mais prolíficas, assim, mais relevantes da filosofia, é quando você vai estudar lá, por exemplo, racionalismo e empirismo, René Descartes, Francis Bacon, John Locke, David Hume. Esses caras, eles são autores... grupo grande do que a gente tá, o próprio Kant, assunto, o próprio Kant também. Então, assim, a gente está falando de um conjunto de autores e aí dentro da epistemologia você tem várias vertentes, né? Você tem várias áreas ali de reflexão que vão focar numa coisa ou outra, ou o foco da produção do conhecimento é na razão ou na experiência, né? De maneira geral. Mas, assim, é isso. Epistemologia é o estudo sobre o conhecimento, é a teoria do conhecimento. E aí, epistemicídio dá uma ideia de morte do conhecimento. É essa a vibe? Então, assim, a pegada é essa mesmo. É a morte do conhecimento. E aí agora... Impactante. Né? Já chega com o pé na porta, né? E assim, chega com o pé na porta numa palavra desconhecida no título e no texto, né? É um texto extenso, difícil, tem uma indigesto, linguagem acadêmica. É isso, não é um texto fácil de ser lido. E a gente tá aqui pra salvar a sua vida. A gente vai tentar fazer o que pode aqui, né? Mas é isso, epistemicídio é a morte, o assassinato de algum conhecimento. E aí o texto vai buscar aprofundar justamente isso. Que conhecimento é esse que está se perdendo, que está sendo solapado através da violência? E é o conhecimento de minorias, o conhecimento dos povos originários, né, dos povos indígenas, o conhecimento que foi morto através do processo de colonização. Esse é o ponto, acho que assim, chave dessa obra. Como que saberes foram perdidos. Ela continua o fiozinho que a gente estava fazendo nas outras obras, né? Ela vai um pouquinho mais para a colonização, mas ela continua nas minorias, continua na desigualdade. Justamente. Segue essa linha, né? Como que tantos saberes relevantes, quanto que tantas pessoas que têm algo a dizer acabaram sendo caladas e silenciadas por puro preconceito. Esse é o ponto da obra. Então, assim, quando o colonizador chega na América, chega na Ásia, ou onde quer que seja, o colonizador ele precisa controlar as pessoas. E esse processo de controle, esse processo de colonização, ele passa não só pelo domínio sobre o corpo, mas também pelo domínio sobre o conhecimento que essa pessoa tem e que precisa ser perdido. Porque ele é visto como inferior. Ele é visto como alguém que não tem algo de relevante a transmitir. Sempre aquela ideia mesmo, assim, meio etnocêntrica, né? Ou eurocêntrica mesmo, de colocar a civilização europeia, a cultura branca como algo mais relevante. Válida. Isso, o único conhecimento válido. Esse é o ponto. Então, todo um conjunto de saberes por parte daquele que foi colonizado, ele é tratado como inferior, ele é tratado como menos relevante. É como se essas pessoas elas não fossem detentoras de conhecimento. Como se elas fossem bárbaras, como se elas fossem pessoas, como se fossem objetos. Acho que até o termo pessoas nem se enquadra aqui. Não são vistas como pessoas, são objetos, são mão de obra, são vidas que são menos importantes. Então acaba que essas pessoas elas não têm conhecimento para transmitir. E aí cabe ao opressor matar esse conhecimento. E impor o seu conhecimento. Então o opressor, o colonizador, ele precisa inculcar esse conhecimento que ele tem como o único conhecimento válido. E aí esse conhecimento isso aí me lembra diretamente da colonização brasileira, os jesuítas, né? Não tem como não falar disso. A obra vai girar em torno justamente de 3 pilares. Quais foram os pilares que tornaram possível o epistemicídio?
O primeiro deles você já falou perfeito, que é os jesuítas, que é a figura, o papel da igreja dentro do processo de colonização. A gente tem também o papel feito pelo próprio Estado, através dessa ideia da lei valer para uns e não valer para outros, ou muitas vezes possibilitar, garantir através da lei a opressão. Então é sempre bom lembrar, né, já que você tocou nesse assunto, dentro da colonização brasileira, a gente tinha um conjunto de leis que deixava claro que alguns nasceram para mandar e outros nasceram para obedecer, para trabalhar, para ser escravo, justamente. Então, assim, a lei valia para um grupo privilegiado de pessoas, né? Então, a igreja, o Estado, através das suas leis, e um terceiro mecanismo, um terceiro pilar de sustentação do epistemicídio, seria justamente as teorias raciais pseudocientíficas que foram sendo construídas ali a partir do século XIX e século XX. Então, voltando para o... E o fato de falar em pseudociência já me destaca que a UNB vai querer cutucar essa onça com vara curta. Muito provavelmente. Então, assim, acho que palavras que poderiam ser interessantes para vocês seria, por exemplo, frenologia, positivismo, darwinismo social, tudo isso, as teorias raciais que criticavam o processo de miscigenação, tudo isso são palavras que são, assim, não são tão usuais, mas que foram muito famosas e muito repercutidas dentro desse contexto de colonização e que serviam justamente para isso, para você garantir que essas pessoas tenham explicação científica para falar. Não é algo natural. Uns nasceram para mandar e outros nasceram para obedecer e para trabalhar. Então, assim, a gente teve a frenologia, que foi o estudo de crânios, né? Então, através da forma do crânio, do tamanho, da distância entre da orelha, entre os olhos, do nariz, da testa, tudo isso seria estudado de uma perspectiva para falar, opa, esse daqui não, esse daqui é inferior. Basicamente, traços negroides eram estabelecidos como inferiores. A gente tem também, dentro desse mesmo escopo, a antropologia criminal. Que era isso, pô. Assim, um cara, um estudioso italiano, ele acreditava que as pessoas nasciam naturalmente inclinadas ao crime ou não. Nossa. Então, seria possível você prender e punir alguém antes mesmo dela fazer alguma coisa. E, obviamente, adivinha quem eram... Óbvio. Os traços negroides eram sempre os traços que estavam à margem da lei. Então, você sempre tem um conjunto de pessoas que, independentemente da sua caminhada, mas sim através das suas características físicas, essas pessoas elas estão sempre sob suspeita. Como se essa pessoa ela fosse naturalmente inclinada ao crime. Aí a gente tem também o darwinismo social, que tentou naturalizar essa diferença entre as pessoas. Então, assim, assim como a gente tem as leis da natureza, a gente tem as leis da sociedade humana. Então, alguns nasceram para trabalhar e outros para pensar. Então, assim, é sempre em torno disso. São pseudociências. Isso é já mais do que provado que isso é mentira, que isso não existe, mas é você tentar dar aquele verniz, aquela característica científica como algo, uma justificativa legal. Tipo, não, tem uma justificativa para a opressão, sabe? Então, assim, o texto, inclusive, aborda, né? A igreja teve um papel importante nisso através de uma bula papal. O Papa falou que certas pessoas, as pessoas negras, as pessoas do continente africano, são pessoas que não são pessoas dotadas de alma. Ou seja, se não tem alma, não pode receber conhecimento e nem pode produzir conhecimento. Então, essas pessoas, elas naturalmente já não deveriam ter acesso à escola. Já começa por aí. Não é nem escola de qualidade. É zero. Não ter acesso à educação de forma nenhuma. Essas pessoas são objetos. Elas não podem ser educadas. Sacou? Já começa por aí. Aí você vê, por exemplo, o Estado, através de certas leis, falando onde você pode morar, onde você não pode, qual é o trabalho que você pode fazer e qual é o trabalho que você não pode. Então, o Estado também vai legitimando tudo isso, vai criando leis em torno disso. Aí você tem essas teorias raciais aí, que estão ali dentro do início da sociologia e tal, que vão justamente tentar traduzir esse sentimento... O preconceito preconceituoso. Então, assim, não, tem uma justificativa para isso. Não é porque a gente é mal, não é porque a gente é ruim, mas é porque é algo natural. A gente entra de novo nessa palavra.
é a naturalização da opressão e da violência. É tudo muito ligado, né? Tá tudo interligado. Esses conceitos todos me lembram de 2 obras da biologia, que não é só da biologia, porque é tudo interdisciplinar, mas que citam conhecimentos de povos originários. Tem uma obra sobre o cupuaçu, como o cupuaçu foi domesticado por indígenas, e os indígenas são responsáveis por a gente ter essa fruta maravilhosa na nossa vida. E também outra obra sobre as biotecnologias da Amazônia e a maneira com que isso é explorado, né? Então, fica aí o gatilho de uma possível conexão, né? Justamente. Mais assim, uma possível conexão. Mais uma possível conexão. Tem também uma obra que muito provavelmente você já deve ter tido contato na escola ou nos estudos, que é uma pintura chamada A Redenção de Cã. Ah, é verdade. Ela foi do Paz 2 ano passado. Isso. Esses alunos tiveram contato, Deveriam ter tido. Eu tô contando com isso, né? Então, assim, cara, aquela obra ali é um ótimo exemplo disso. É a mulher feliz que o neto nasceu mais claro, como se esse processo de miscigenação ele fosse para higienizar a sociedade. Então, assim, a gente lembra, por exemplo, políticas públicas feitas ao longo do Segundo Reinado dentro do Brasil, que você teve a mão de obra estrangeira, branca, como o foco, como preferencial, para ver se dentro de algumas décadas o país se tornasse branco. Porque só assim ele poderia se desenvolver e ser evoluído. Até mesmo esse conceito, né, de evolução, como se fosse uma escada ascendente, onde a gente sai do menos para o mais evoluído. É a ideia das teorias raciais, né? Do positivismo. É isso. Então, assim, o positivismo vai girar em torno disso, a frenologia vai girar em torno disso, o darwinismo social vai girar em torno disso. Então, isso é algo que pode muito tranquilamente, assim, ser abordado. A conexão filosófica desse passo tá muito clara, né? Tá muito na linha das classes oprimidas e de diversos conceitos ao redor disso, né? E assim, já que a gente comentou sobre isso, necropolítica. Pessoas, tá dentro, pessoas que têm o direito, que valem menos. Pessoas que têm o direito de viver, de produzir conhecimento, e pessoas que não têm o direito, o acesso à vida. É claramente isso. Não é gente. São pessoas, mas que nasceram para trabalhar, eles são descartáveis. O racismo ambiental entra nisso também. Justamente. Então, assim, pode até parecer repetitivo. A conexão tá muito clara. Mas a conexão tá clara, é isso. A chance dessas obras caírem agrupadas aumenta, né? Que nem você citou no podcast da necropolítica, aquele bloco de questões que intercalava com a obra da Cilândia, com a obra da necropolítica e com história. Eu diria que, assim, o normal é que isso aconteça. Porque é o padrão que a gente vê. É grande. A conexão, ela não é forçada, ela é fácil de ser feita. Então, assim, através dos seus estudos, você tem que ter essa sacada de falar assim, opa, peraí, isso conversa com isso, isso daqui se interconecta com isso. É isso que o passo quer. Justamente. Porque aqui um conceito ele não exclui o outro. São diferentes perspectivas que dialogam conjuntamente. Eu acho que é esse o ponto. Então, fechamos mais um conceito. Obrigada, Alisson, por essa análise. Eu que agradeço. Falou. Pessoal, encerramos mais um episódio. Nos vemos no próximo. Até mais. Valeu.